Glórias a Deus. Convido a igreja para estarem com suas Bíblias abertas na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, Colossenses 2, 6 a 10. Diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Aleluia. Nesta porção eu vi uma ordem do apóstolo Paulo, no poder do Espírito Santo, para as pessoas estarem ordenando seus passos. Nós vemos aqui bem claro orientações para estarmos ordenando os nossos passos. Você já viu uma pessoa tonta andando? É feio, é triste ver uma pessoa com passos incertos, com passos inseguros, levando tombos, tropeços, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, inclusive desperta desejo de ajudar quando vemos uma pessoa assim, por qualquer razão, andando tonta, desorientada, por aí. Mas tem uma tonteira que é pior de todas, que é a tonteira espiritual. E só tem uma maneira de estarmos ordenando nossos passos: receber a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e seguirmos os mandamentos do Senhor Jesus. O versículo 6 diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Atualmente, nós vemos tanta perdição por aí, tantas pessoas perdidas. Então, como poderia alguém ser salvo? Como pode uma pessoa obter a perfeição? Deus, através da sua palavra, assegura que em Cristo Jesus nós somos salvos e aperfeiçoados. Só tem este jeito, o jeito de Deus conforme a sua palavra e em Cristo Jesus. Como ordenar os passos? Versículos 6 e 7 afirma assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. A primeira atitude é receber a Cristo como Senhor e Salvador. Nós vemos bem claro. Nós devemos permitir o governo de Jesus na nossa vida. Eu devo querer o governo de Jesus na minha vida. Eu devo querer andar nele. Andar conforme o exemplo do Senhor Jesus, conforme a palavra do Senhor Jesus. E se eu tenho um Senhor, então eu sou governado. Se Jesus é meu Senhor, eu sou governado por Jesus. E eu não posso esquecer que devo fazer somente a vontade do meu Senhor, porque a vontade dele é perfeita, e assim eu terei uma vida perfeita. Nós necessitamos estar radicados. O que quer dizer radicado? Enraizado. Devemos estar enraizados em Jesus, como fala João 15,5. Jesus diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Enraizado. O ramo está bem ligado no Senhor Jesus, radicado em Jesus. Se a nossa base, o nosso fundamento não for o Senhor Jesus, nós estamos perdidos. Mas radicados no Senhor Jesus, estamos salvos. Também é necessário
para ordenar os passos, estar edificado em Jesus. Mateus 7, 24 e 25 deixa bem claro a questão de estar edificado no Senhor Jesus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então nós precisamos estar edificados no Senhor Jesus. Jesus é a nossa rocha forte, e nós precisamos então estar bem firmados, bem fundamentados no Senhor Jesus. Aí pode vir tempo ruim, pode vir tempos de lutas, e nós permaneceremos firmes, não seremos derrotados. A casa não cairá, a casa que é a nossa vida permanecerá firme, como o templo do Espírito Santo, sem cair em nenhuma obra de engano, sem nenhum tipo de derrota que o mundo impõe contra os filhos e filhas de Deus. Nós precisamos também estar confirmados na fé, para que os nossos passos estejam ordenados. Hebreus 11:6 afirma: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Estar confirmado na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para dizermos que somos filhos de Deus, é necessário crer que Ele existe, crer que Ele é o Criador, crer que Ele realiza o impossível. É necessário crer que Ele tudo pode. E nós, estando nas mãos deles, estamos a salvo. É isso que nós precisamos colocar em prática para que os nossos passos não sejam vacilantes no dia a dia. Estar confirmado na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu posso afirmar que sou filho de Deus se eu não demonstro fé na minha conduta diária de filho de Deus? Então, preciso estar bem confirmado na fé. Preciso agradar a Deus, crendo que Ele existe, que tudo que existe foi feito pela mão dEle, pelo poder dEle, especialmente eu. Cada crente precisa crer que é criatura de Deus e nascido pelo poder do Espírito Santo através do seu Filho Jesus. Isso é poderoso. Tal como foste instruído, cresça em ações de graça. Ele afirma também. Então, nós recebemos instruções. Se recebemos instruções é para crescimento. Quando alguém coloca adubo, rega uma plantinha, porque quer ver aquela planta crescer e frutificar. Então, se o Senhor tem cuidado de nós com a sua palavra, com o poder do Espírito Santo, então Ele diz, cresça em ações de graça. Filipenses 4:6 afirma, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Tal como fostes instruídos, de acordo com a palavra que temos recebido, a Bíblia está à nossa disposição, devemos ler a Bíblia diariamente, devemos ouvir as pregações, devemos orar, buscar a comunhão com Deus e com a igreja. Isto é instrução. Então, de acordo com esta instrução que recebemos, nós devemos crescer em ações de graça. Devemos desenvolver na demonstração da nossa gratidão a Deus, fazendo tudo conforme Ele manda, procurando agradar a Deus em tudo. Isto é gratidão. Então, a gratidão deve ser o ponto forte do nosso dia a dia. Nós somos instruídos. E por que viver praticando ingratidões? É isso que o Senhor espera de nós. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Tudo, não é algumas coisas, tudo deve ser colocado na presença de Deus, através de orações, súplicas e com ações de graças. Outra coisa importante para a ordenação dos nossos passos é saber que nele, no Senhor Jesus,
habita corporalmente toda a divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Versículos 9 e 10. Nele habita, no Senhor Jesus, está presente toda a divindade. Então nós precisamos saber que somente no Senhor Jesus nós somos aperfeiçoados. Somente no Senhor Jesus nós alcançamos a perfeição. Mas Ele tem que ser o cabeça de tudo que existe. Cabeça da nossa vida, e reconhecemos que Ele está no comando de tudo e de todos, de todo o principado e potestade. Saber que em Jesus habita toda a plenitude divina. Não adianta dizer sou filha de Deus, se negamos a divindade de Jesus. O versículo 9 do texto lido. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, nós precisamos saber, por fé, por crer, que esta é a realidade do nosso Salvador e Redentor. Nós também precisamos ser aperfeiçoados em Cristo, senão nossos passos ficam desordenados. Somente em Cristo nós alcançamos a perfeição. Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. A perfeição só vem através do Senhor Jesus. Não adianta querer ser perfeito porque se acha mais esperto, mais inteligente, porque tem mais cursos ou porque lê mais a Bíblia. Devemos ler a Bíblia sim, mas não ler a Bíblia só pensando no conteúdo sem Deus, sem Jesus, só como cultura. A Bíblia não é cultura, também é cultura, mas acima de tudo é crescimento espiritual que nós alcançamos, é aperfeiçoamento que nós alcançamos em Cristo. Nós não devemos ler a Bíblia como se lê qualquer um outro livro. Os outros livros são históricos, são profissionais, são de romance, são essas coisas. Mas a Bíblia não. A Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus para nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Somente no sangue do Senhor Jesus que nós somos aperfeiçoados para todo bem. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar. Então, aceitando o sacrifício de Jesus e vivendo em obediência ao que o Senhor Jesus nos ensina, nós estamos nos aperfeiçoando para todo bem. E aí nós podemos cumprir a vontade de Deus em Cristo Jesus. E aí nós fazemos só o que agrada a Deus em Cristo Jesus. E é somente a Deus, somente o Senhor Jesus, que devemos prestar toda a honra, toda a glória para sempre. Para termos passos ordenados também precisamos aprender a sujeitar-se à autoridade de Jesus. Precisamos saber que Jesus reina sobre todos. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ele que está no comando de tudo. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E se ele tem toda a autoridade, então não existe autoridade maior que a autoridade de Jesus. Então nós devemos sempre estar sujeitos a esta autoridade maior, sujeitos ao Senhor Jesus, sujeito à palavra do Senhor Jesus, Velho Testamento e Novo Testamento. E assim estaremos andando com passos firmes, com passos vitoriosos, mas sempre somente em Cristo Jesus. Ninguém mais pode firmar os nossos passos, a não ser Deus em Cristo Jesus. Nós falamos de tonteira espiritual. E como evitar a tonteira espiritual? Quem não está com os passos ordenados
está por aí cambaleante, está com tonteira espiritual. O versículo 8 afirma: cuidado que ninguém os venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Nós vemos aqui o Espírito Santo usando o apóstolo Paulo para lançar um alerta geral. Ele começa dizendo: cuidado. Quando alguém grita cuidado, você pula rápido. O que está acontecendo? Olha para os lados, olha para baixo, olha para cima. Dá um alerta geral. A adrenalina sobe, porque é sinal que existe algum perigo. O apóstolo Paulo está dizendo que no poder do Espírito Santo existem perigos terríveis. Cuidado. E ele, com esse cuidado, ele quer dizer: vigie e ore sem cessar. O diabo está com a armadilha pronta. 1 Pedro 5,8. O diabo, que é o nosso grande inimigo, está aí circulando, rodeando, procurando alguma distração. E se pegar alguém distraído, ele quer devorar, quer acabar com a vida, quer acabar com a alegria dos crentes. Cuidado, vigie e ore sem cessar. Cuidado, esteja sempre com a palavra de Deus bem clara no seu entendimento. O que quer dizer enredar? Ninguém vos venha a enredar. Enredar é o ato de aprisionar numa rede. É o que o pescador faz. Ele enreda os peixes. É o que o passarinheiro faz. Tem passarinheiros, inclusive nos tempos antigos era muito comum usar redes para pegar pássaros também. O maligno tem muitas redes armadas ao teu redor. Você está vendo estas armadilhas? Está vendo estas redes? O Espírito Santo diz: cuidado, esteja alerta. A rede do maligno está lançada. Cuidado para não cair na rede do maligno. E são muitas. Pela televisão, pela internet, através de conversas, através de pensamentos, através de vaidades, orgulho, soberba e muitas outras coisas. Então, cuidado, a rede do inimigo está lançada. E nós precisamos estar atentos para não cairmos na tonteira espiritual, que é perigo mortal. Filosofia, ele diz que esse cuidado é para que não caímos na rede do diabo com sua filosofia. Filosofia é a busca da sabedoria. O original da palavra filosofia quer dizer amigo da sabedoria. Mas a filosofia fala de uma sabedoria fundamentada na razão humana, não fundamentada na sabedoria da Bíblia. Deus deixou mandamentos, deixou a sua palavra, que é a fonte da verdadeira sabedoria. E a sabedoria vem pelo conhecimento da vontade de Deus, pela obediência aos mandamentos de Deus. Aí sim, aí nós estamos bem quando andamos conforme a palavra de Deus. Agora, se cairmos na filosofia do mundo, cuidado. Não dê ouvidos para a filosofia. Cuidado, é uma rede maligna que destrói a fé, destrói a salvação das pessoas. E hoje tem muita gente, em vez de seguir a Bíblia, em vez de ler a Bíblia para ordenar os seus passos, lê a Bíblia para filosofar. A Bíblia não é para filosofar. A Bíblia é para ser lida e nos firmarmos com Deus pela obediência ao que está na Bíblia. Então é bem diferente. E tem muito crente hoje por aí filosofando só a respeito da palavra de Deus. Agora, colocar em prática, pouco se vê. Salmo 119,4 afirma assim: Tu ordenaste, Senhor, os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. É raro ver hoje pessoas cumprindo a palavra de Deus à risca. Então muita coisa precisa ser mudada na vida dos crentes hoje. Cuidado, filosofia mata a fé. Vãs sutilezas são argumentos delicados, argumentos suaves,
visando embaraçar a pessoa. Cuidado com essas pessoas, porque não é bem assim. A questão de Jesus não é bem assim, a questão do Espírito Santo não é bem assim. Arreda Satanás, nós devemos dizer, é bem assim como está na palavra, e a palavra de Deus é eterna, ela não muda. Tudo passará, mas a palavra de Deus não passará. Então essas sutilezas nós devemos descartar de imediato, querendo mudar o sentido da palavra de Deus. Nós precisamos estar bem firmados na verdade, senão o inimigo nos embaraça mesmo. Precisamos ser bem firmes, precisamos conhecer a palavra de Deus para não cairmos nesses embaraços. Está cheio de seitas hoje que estão vivendo nessas sutilezas, querendo embaraçar pessoas. E as seitas que usam a Bíblia, elas gostam de pegar justamente os crentes, para embaraçar os crentes e chamá-los para suas seitas. Então, por isso que o crente precisa ler a Bíblia diariamente, estar bem firmado com Deus através da sua palavra em Cristo Jesus. E aí, embaraço nenhum alcança o verdadeiro crente. E ele afirma aqui também quanto à tradição dos homens. A tradição dos homens é um método rebelde, é um método mentiroso. E o propósito da tradição dos homens é ocultar verdades contidas na Bíblia, ocultar verdades ditadas por Deus. Ele diz: cuidado com a tradição dos homens, cuidado, porque a tradição dos homens mata. A tradição dos homens é altamente destrutiva, cria rombos enormes na nossa alma quando aceitamos tradições humanas. Nós precisamos estar bem firmados na única tradição, a verdadeira, aquela que é de Deus, pela palavra de Deus, a Bíblia. Assim, nós evitamos toda e qualquer tonteira, se tomarmos cuidado, segundo a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. Então, precisamos estar bem atentos, ordenando os nossos passos. Mas se quisermos ter uma vida equilibrada, precisamos andar com passos firmes. Se quisermos ter uma vida vitoriosa, precisamos estar com os passos bem firmados, segundo a palavra de Deus. Devemos fugir de toda a filosofia mundana que jeitosamente, sutilmente lança redes para impedir o crescimento dos verdadeiros crentes, para impedir o crescimento daqueles que querem verdadeiramente ser crentes. E nós vemos isso acontecendo hoje através, principalmente da mídia, da televisão, da internet, de novelas, de muitas maneiras. A rede maligna está sendo lançada a toda hora para desordenar os nossos passos. Por isso que nós precisamos tomar cuidado. Devemos evitar o domínio de toda a tradição do mundo. Tudo que é tradição imposta pelo mundo, precisamos fugir dessas tradições. E hoje eles impõem, como costumo dizer, goela abaixo essas tradições, com propagandas, com comunicados especiais através das redes sociais, através de todos os canais de comunicação. Então nós devemos evitar todo o domínio dessa natureza. E nós precisamos nos firmar exclusivamente na palavra de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus, naquilo que procede de Deus e não naquilo que procede do mundo. Quem quiser viver sem tonteiras espirituais e com passos firmes, passos ordenados, deve ser obediente, deve ter fé e seguir ao Senhor Jesus, somente ao Senhor Jesus. Porque hoje o mundo está cheio de falsos mestres, mas só um é o verdadeiro mestre, o Senhor Jesus. Só um é Deus que salva, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, através do seu Filho Jesus. Então, nós precisamos seguir de maneira responsável, de maneira inteligente, de maneira séria ao Senhor Jesus, ao que Ele manda, seguir o exemplo dele.
Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Dizia a todos, e está dizendo para nós hoje. Se nós quisermos ter os nossos passos ordenados, nós precisamos seguir ao Senhor Jesus. Se nós quisermos andar com os passos firmes e vitoriosos, devemos seguir o Senhor Jesus. Se nós quisermos evitar toda tonteira espiritual, devemos seguir ao Senhor Jesus, somente ao Senhor Jesus. E aí será só alegria. Aí a vitória certa em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, a escolha é nossa. Passos ordenados ou tonteira espiritual? Nós temos visto no dia a dia por aí muitos tontos espiritualmente, mas também ainda existe um pouco de pessoas com passos ordenados. Mas a vontade de Deus em Cristo Jesus é que toda a humanidade ande com passos ordenados, segundo a bondade de Deus, segundo o grande amor de Deus, conforme a sua palavra. Amém, igreja? Glórias a Deus. Que essa palavra frutifique na vida de cada um e seja motivo de alegria, de felicidade e de novidade de vida para cada um ouvinte dessa palavra. Receba uma bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja que recebe essa palavra, Senhor, que busca essa palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada ouvinte dessa palavra, Senhor. Prepara, Senhor, os corações, prepara o entendimento de cada um, Senhor, para que ninguém caia nas redes lançadas pelo mundo, pelo maligno, Senhor, mas que todos andemos com passos firmes, com passos bem ordenados, na palavra do Senhor, no poder do Santo Espírito, certos da salvação de Deus em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus conosco. Visita, Senhor, cada família, Senhor, visita, Senhor, cada parente familiar, com a Tua salvação e com a Tua libertação, Senhor. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.